Nossa mente e nosso corpo estão conectados de maneiras muito complexas e profundas. É como se eles estivessem sempre conversando, um influenciando o outro de formas que a ciência está só começando a entender agora. A psicossomática entra em cena justamente para desvendar essa relação, investigando como nossos pensamentos, emoções e até o estresse podem acabar resultando em doenças físicas. Entender a psicossomática é essencial para cuidar da saúde de um jeito completo, reconhecendo que o tratamento vai além dos sintomas físicos e precisa dar atenção também aos aspectos mentais e emocionais. A psicossomática nos lembra que somos um sistema integrado, e para ter saúde de verdade, a gente precisa cuidar de todas as partes do nosso ser. E é isso que vamos explorar juntos nessa jornada. Desvendar os mistérios da conexão mente-corpo e descobrir como podemos ter mais cura e bem-estar de uma forma completa. A psicossomática como área de estudo formal pode até ser recente, mas a ideia central dela já existe há séculos. Civilizações antigas já tinham percebido que a nossa mente tem um poder sobre o nosso corpo, tanto na saúde quanto na doença. Lá no final do século XIX e comecinho do século XX, médicos e psicólogos pioneiros começaram a estudar essa conexão de um jeito mais organizado. 3 figuras importantes dessa época foram Georg Grodek, Sándor Ferenczi e Franz Alexander. Cada um deles trouxe ideias novas e revolucionárias que ajudaram a moldar o nosso entendimento sobre a relação mente-corpo e a importância dela para os médicos. Nas próximas partes vamos mergulhar nas contribuições de cada um desses caras e como elas moldaram o rumo da psicossomática. Georg Grodek, um médico alemão, deu um chacoalhão no mundo com suas teorias sobre a conexão mente-corpo. Para ele, o corpo era como um palco, onde o nosso inconsciente colocava para fora todos os dramas e vontades escondidas. As doenças, então, seriam como sinais, representações de conflitos internos e desejos que a gente guarda. No seu livro, O Livro do Isso, Grodek apresentou o conceito do isso, uma força poderosa dentro da gente que age sem a gente perceber e que controla nossos pensamentos, sentimentos e ações. As ideias dele, mesmo causando polêmica, foram muito importantes para o desenvolvimento da psicossomática. Sándor Ferenczi, um psicanalista húngaro, chamou atenção para o impacto que traumas emocionais, principalmente na infância, podem ter na saúde física. Ferenczi defendia que essas experiências, como abusos ou negligências na infância, podem deixar marcas profundas na nossa mente e no nosso corpo. Ele criou o termo narcisismo traumático para explicar os efeitos desses traumas. Ferenczi acreditava que quando um paciente não conseguia falar sobre seus traumas, eles acabavam se manifestando através de sintomas físicos. Suas ideias sobre trauma e a importância da relação entre médico e paciente foram essenciais para a psicossomática. Franz Alexander, um dos caras que fundou a medicina psicossomática nos Estados Unidos, se dedicou a organizar e entender melhor a relação entre a mente e o corpo. Ele desenvolveu uma teoria que ligava tipos específicos de conflitos psicológicos a doenças físicas específicas. Alexander dizia que todos nós passamos por conflitos emocionais, mas quem não consegue lidar com eles de um jeito saudável pode acabar desenvolvendo sintomas físicos. Ele separou as doenças psicossomáticas em 2 tipos principais: conversão e neuroses de órgão. Na conversão, o conflito psicológico se transforma em sintomas neurológicos, como paralisia ou cegueira. Já nas neuroses de órgão, o conflito afeta diretamente o funcionamento de um órgão, levando a doenças como úlceras ou pressão alta. As contribuições de Alexander foram importantíssimas para o avanço da psicossomática. A psicossomática de hoje em dia evoluiu muito desde a época de Grodek, Ferenczi e Alexander. A visão atual é mais completa,
entendendo que diversos fatores influenciam na saúde, tanto da mente quanto do corpo. O estresse constante, por exemplo, é reconhecido como um grande vilão que aumenta o risco de várias doenças. Essa perspectiva mais abrangente ressalta a importância de levarmos em conta todos os aspectos da vida de uma pessoa ao avaliar e cuidar da saúde. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Essa definição mostra como tudo está interligado quando se trata da nossa saúde. A psicossomática se encaixa perfeitamente nessa visão, porque também acredita na importância de considerar todos os aspectos do ser humano. Ela reconhece que até os sintomas físicos podem ter origem em fatores psicológicos e sociais. Aqui no Brasil, o psiquiatra José de Melo Filho foi um nome muito importante na psicossomática. Ele defendia que cada doença tem um significado psicológico único para cada pessoa. Para ele, a doença poderia ser uma chance para a pessoa repensar a vida e encontrar um novo propósito. Melo Filho criou o termo Síndrome do Aniversário, que explica a tendência de algumas pessoas de apresentarem sintomas perto de datas importantes. A relação entre médico e paciente é fundamental na abordagem psicossomática. É preciso ter confiança, respeito e empatia para que o paciente se sinta à vontade para abrir o coração sobre suas emoções. O médico precisa estar atento não só ao que o paciente fala, mas também à linguagem corporal e ao contexto de vida dele. Essa escuta atenta permite que o médico compreenda a experiência da doença sob a perspectiva do paciente. Uma relação forte e de colaboração entre médico e paciente é essencial para um tratamento eficaz. Os grupos Balint, criados pelo psicanalista Michael Balint, são um exemplo prático de como a psicossomática pode ser usada na medicina. Esses grupos são como um espaço seguro para os médicos conversarem sobre casos difíceis e explorarem o lado emocional da profissão. Nos grupos Balint, os médicos compartilham suas experiências e sentimentos sobre seus pacientes. Através dessas conversas, eles aprendem a lidar com as próprias emoções, se tornando mais empáticos e melhores comunicadores. Em tempos de tanta tecnologia na medicina, a psicossomática continua mais importante do que nunca. Ela nos lembra que não somos apenas um monte de órgãos funcionando, mas seres humanos complexos com necessidades físicas, emocionais, sociais e até espirituais. A psicossomática nos convida a olhar além dos sintomas físicos e tentar entender a história da pessoa que está doente. Ao aplicar os princípios da psicossomática na medicina, podemos oferecer cuidados mais humanos e focados no paciente. Podemos ajudar as pessoas a entenderem a conexão entre mente e corpo, dando a elas o poder de cuidarem da própria saúde de forma mais ativa. Agora, no século XXI, a psicossomática enfrenta o desafio de juntar as novas descobertas científicas e tecnologias. As pesquisas em áreas como neurociência e psiconeuroimunologia estão mostrando como a mente e o corpo se influenciam. Ao mesmo tempo, é muito importante usar essas descobertas com ética e respeito. A psicossomática nos convida a ter uma visão mais completa e humana da saúde. Ao incentivar a colaboração entre profissionais de saúde de diferentes áreas, podemos criar um sistema de saúde mais integrado e que realmente coloca o paciente no